Agora vamos já para o segundo trabalho dessa tarde, já estamos aqui com o tempo em cima. Eu queria chamar o nosso amigo Jader Sampaio, que está mais uma vez conosco, vai ter a oportunidade de conduzir o nosso segundo trabalho. Tenho certeza que será uma excelente apresentação, dado o autor, viu, Jader? Dado o autor, tenho certeza que será ótimo. Vou passar a bola para você aí apresentar. Até mais. Boa tarde a todos. Tá? Uma satisfação estar aqui novamente. Eu vi muitos comentários em torno da questão filosófica, então a gente tem a satisfação de convidar o professor Humberto Schubert Coelho. Tá? O Humberto é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora e co-diretor do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, também da UFJF. Tá? Ele mantém no YouTube dois programas, digamos assim, tá? Um grupo de estudo filosófico do Espiritismo, tá? Que é coordenado pelo Fabrício de Bournemouth, tá? na Inglaterra, e com a presença de algumas das pessoas que estão presentes no nosso evento, e o grupo de cultura, são os dois que ele tem. O Humberto vai apresentar um trabalho original, tá? Chamado Três Conceitos de Experiência: o crítico transcendental, o analítico pragmático e o espírita. Tá? Com a palavra, o Humberto. Olá, muito boa tarde, pessoal. Querido Jader, Marco Milani. É muito bom retornar ao Enlip e reencontrar essas pessoas que estão dando sangue, suor e lágrimas, né, pela pesquisa séria, rigorosa, né, metódica do Espiritismo e dos seus objetos, não apenas do Espiritismo enquanto movimento, da doutrina espírita e dos fenômenos ligados ao Espiritismo, à espiritualidade mais ampla. Bom, o meu trabalho, de certa maneira, ele continua um projeto, um trabalho que se iniciou em LIP, e que tratou justamente da importância da abordagem crítico-transcendental para a ideia da imortalidade da alma. Fundamentalmente naquele outro trabalho, que eu tentei mostrar ou expor, que primeiro é preciso ter um conceito filosófico forte de consciência, conceito autossustentável de consciência, para só num segundo momento falar da imortalidade dessa consciência, da sobrevivência dessa consciência à morte corpórea. Sem uma coisa, não se pode ter outra. Porque há abordagens empíricas, ou melhor ainda, empiricistas, né, empiristas, que elas, de alguma maneira, tentam ignorar a necessidade dessa fundamentação da consciência. Uma fundamentação que é puramente filosófica, que é metafísica, que é informada pela ciência, mas precisa ser feita em relação com a filosofia pura. Né? O conceito de consciência não é um conceito científico, nem nunca vai ser, é impossível que seja, porque consciência não é um fato, não é um fenômeno, é aquilo através do qual a gente conhece os fenômenos. Né? É o sujeito olhando, o eu olhando para a natureza, e não a natureza observada, né? Passiva, analisada, por assim dizer. Então, nesse sentido, a gente ganha mais lendo Descartes ou Kant do que lendo qualquer livro de ciência. E embora esse conceito ele tenha as suas limitações intrínsecas, e todo esse modo de filosofar tem as suas limitações, é necessário fazê-lo. Hoje nós vamos fazer uma aplicação, de certa maneira, desse conceito e também de alguns problemas da filosofia analítica e da filosofia pragmática, a gente pode dizer assim, no pacote geral, filosofia analítica, ou a tradição filosófica de língua inglesa, americana principalmente, e britânica, em face do conceito de Allan Kardec, né, que o Alexandre expôs aqui maravilhosamente, precisa ser referido se o nosso
trabalho quer falar do espiritismo. Muito bem, eu estou aqui agora tentando encontrar a minha tela. Eu acho que é isso aqui mesmo, né? Compartilhar a tela. Bom, eu gostaria de começar o meu trabalho observando a importância do recurso humano na pesquisa. Essa é uma foto de um dos INLIPs. Nós podemos ver aqui uma das ferramentas fundamentais de uma pesquisa científica séria, que é a rede de pessoas, né? As pessoas envolvidas e o relacionamento entre as pessoas. Isso é muito importante, porque sem esse fluxo de ideias pessoal, recursos, que são recursos humanos, nós não temos pesquisa em nenhuma área. Então, vamos observar melhor e mais a importância dessa rede de contatos, que ainda é muito precária, muito lacônica, tá? Há regiões inteiras aí que não se fazem representar nas instituições e nos eventos. Bom, começando então a analisar o problema em tela hoje, a gente pode dizer metafisicamente que só tem basicamente dois modos de se explicar a origem de todas as coisas. Aliás, metafísica é isso, é a busca das origens, dos princípios primeiros, né? E, tradicionalmente, na tradição filosófica, essas origens têm sido apresentadas de maneira materialista ou espiritualista, né? O que é o materialismo? Pressupõe que a matéria é a substância básica da realidade, toda a realidade é matéria, ou uma expressão da matéria. Pensamentos, portanto, são formados por um órgão chamado cérebro. O segundo modelo afirma ou pressupõe que espíritos são a substância básica da realidade e que a matéria não é mais que uma espécie de pensamento posto, ultimamente por Deus, né, que é a substância espiritual primária. Bom, na história da filosofia, a gente pode dizer assim que, grosso modo, 90% dos pensadores, principalmente dos clássicos da filosofia, foram espiritualistas. E aproximadamente 10%, pelo menos até o século XX, foram materialistas. Aparentemente, essa proporção mudou, mas, a bem da verdade, as pesquisas quantitativas mostram que aproximadamente 50% dos acadêmicos continuam acreditando em Deus e imortalidade da alma, o que significa que, portanto, não houve exatamente uma inversão dessa proporção, mas uma diminuição da proporção de espiritualistas. Bom, isso diz alguma coisa a respeito das crenças médias, né, dos pensadores, particularmente dos filósofos, mas também dos cientistas, que seguem tendências parecidas. Bom, materialismo e espiritualismo, contudo, são posições consolidadas e sintéticas sobre a natureza da realidade. São posições sintéticas no sentido de serem muito resumidas, tá? Essas posições dependem de fundamentos que partem da pergunta sobre o funcionamento básico da realidade, sua ligação com o discurso e a compreensão. Quer dizer, aquela questão socrática, né? Como é que o ser humano fala sobre a realidade sem falar ao mesmo tempo e junto sobre o que é ser humano, como o ser humano aprende, por que o ser humano se coloca essas questões, essas perguntas. O nome que a fundamentação do espiritualismo recebe na tradição é idealismo. Então, a perspectiva idealista é aquela que tenta dar fundamentação lógica para o que popularmente nós chamamos de espiritualismo. O idealismo é um projeto filosófico típico de busca por fundamentação última, ou seja, é essencialmente um programa metafísico, quase identificando-se com a metafísica em sua natureza recursiva, né? Refletir sobre si mesmo, sobre a própria atividade. E metadiscursiva, quer dizer, falar sobre o discurso, sobre como que o discurso é possível. O materialismo, por sua vez, ao contrário, tende a ser um pressuposto sobre a condição autoevidente, né? É óbvio que só existe a matéria, né? Não é necessário fundamentar que a matéria é tudo que existe, ou que não tem necessidade de fundamentação, né? É algo autoevidente ou que não tem necessidade de fundamentação.
Porque na tradição filosófica, os materialistas, em geral, eles estão ligados a movimentos antimetafísicos, como o positivismo, ou seja, eles, em geral, não acreditam que seja possível oferecer fundamentação metafísica. Então, de maneira geral, metafísica está fortemente ligada ao espiritualismo, portanto, ao idealismo, e a antimetafísica está fortemente ligada ao materialismo, né, de maneira geral. Bom, há também uma outra coisa que precisa ser considerada no nosso trabalho, que é a evolução do conceito de experiência. A gente poderia dizer quase que do fato, na Grécia Antiga, passando na filosofia moderna pelo sensualismo, quer dizer, a observação de como meus olhos, ouvidos percebem a realidade, né? Captam as coisas, e como é que minha memória retém essas coisas. Até que, finalmente, em Immanuel Kant, né, filósofo muito importante para a modernidade, a experiência ela passa a ser entendida como algo constituído pelo sujeito, não apenas recebida da realidade. Eu não tenho experiência de uma coisa que está acontecendo, mas a minha mente ela formata de acordo com o seu modo típico de perceber a realidade. Depois de Kant, Goethe, que alguns acreditam que foi só um poeta, mas foi também um cientista natural, tinha um modelo de ciência para a sua época, né? Ele vai dizer que experiência é um tipo de relacionamento entre mente e coisa, né? Minha mente tem características, a coisa tem características, e a experiência é uma média da mente e da coisa relacionando-se uma com a outra. Então ele mistura esse caráter ativo de Kant com uma revelação da própria natureza. A natureza fala, por assim dizer. Por fim, a gente tem Hegel, né, o pensador mais importante para a constituição das ciências humanas e de um pensamento mais sociológico. Para Hegel, experiência ela é mediada sempre pela cultura. Então você nunca tem uma experiência pura com nenhum objeto, porque a linguagem, os conceitos, os valores, os referenciais são sempre culturais e sociais. Ou, como ele diz, né, são intersubjetivos, né, são várias pessoas entendendo através da língua alguma coisa segundo certas referências que não são suas, não são individuais, como provavelmente Descartes achava, mais ou menos, né, ou Locke, mas sim são referências coletivas. Bom, como resultado, o conceito de experiência deixou de ser sensual para ser uma vivência processual e evolutiva da consciência em contato com a sua comunidade, né? E aí a conclusão de Dieter Henrich, né, um filósofo já do século XX e XXI, subjetividade está estreitamente ligada à pergunta sobre a legitimidade de um comportamento que sozinho esteja no centro da perseguição de interesse de autopreservação e autopromoção. Essa linguagem técnica quer dizer que a subjetividade ela é basicamente a função da nossa inteligência, da nossa razão, que pergunta qual é o sentido da minha vida. Para que estou aqui? O que eu estou fazendo? Né? Bom, passando à tradição analítica da filosofia, ou a gente poderia dizer de língua inglesa, que é bem diferente dessa tradição idealista transcendental, a gente tem que observar, por exemplo, que Bertrand Russell, um pensador ateu importante, fez uma crítica à religião muito pertinente. A religião usa muitas vezes uma fala ambígua, vaga, que explora a falta de clareza. Como, por exemplo, tudo é um. Dizer que tudo é um não diz basicamente nada. O que significa isso? Se eu tenho a experiência de cadeira, essa experiência é completamente diferente da experiência de banana, que é completamente diferente da experiência de passarinho, ou de copo d'água, ou de pessoa, então dizer que tudo é um diz alguma coisa que nega basicamente uma grande parte da nossa experiência de que as coisas são diferentes e não são unas. Então, de que maneira você quer dizer que as coisas são unas? Ou estão ligadas, ou estão unificadas? Seria preciso aclarar isso, mas, em geral, religiosos não aclaram isso. Bom, o remédio para esse mal, segundo Bertrand Russell, é cobrar do discurso místico aquilo que a gente cobra de todos os outros discursos, que ele seja racional, que ele fale daquilo que possa ter sentido comum público e com premissas compreensíveis. Já um outro lógico alemão, chamado Gottlob Frege, ele observou que
no valor cognitivo, por exemplo, de A igual a A, uma identidade normal, né? Existe uma diferença em relação a A igual a B. Bom, quando eu digo A igual a B, o que eu quero dizer, na verdade, é que B é igual a A e, portanto, A igual a B é a mesma coisa, mais ou menos, que A igual a A. Bom, mas o Frege diz que, embora exista essa intenção significativa, né, quer dizer que B é A, existe um enriquecimento do sentido. Há dois sentidos em dizer A igual a A e A é igual a B. Então, perguntar pelo primeiro número primo e pelo próximo inteiro depois de 1 tem a mesma intenção significativa, mas não tem exatamente o mesmo sentido. Não é exatamente a mesma coisa. O célebre exemplo de Frege é a estrela d'alva e a estrela vespertina, né? A estrela matutina e a estrela vespertina. São a mesma coisa, Vênus, mas são duas maneiras diferentes de fazer referência a essa coisa. Um ótimo exemplo também são as pessoas Batman e Bruce Wayne, ou Hippolyte Rivail e Kardec. São basicamente a mesma pessoa, o Batman e Bruce Wayne. E, entretanto, quando você fala de um, você não necessariamente está dizendo exatamente a mesma coisa, ou se referindo exatamente à mesma coisa, embora o designador final, né, o significado de Batman e Bruce Wayne sejam o mesmo, a mesma pessoa. Bom, Batman e Bruce Wayne são mais diferentes do que Rivail e Kardec, basicamente porque Rivail e Kardec têm a mesma cara, né, aparecem do mesmo jeito para a sociedade, para os seus amigos, e são dois designadores ou dois sentidos para uma mesma face pública. Mas, fundamentalmente, o que a gente quer dizer com isso é que há maneiras diferentes de se falar sobre a mesma coisa. Tá? O Bertrand Russell, voltando um pouco a ele, né, ele prefere proposições que não permitem ambiguidade nenhuma. Por exemplo, não existe nenhum X para o qual não valha a relação, né, se pode-se dizer f de x, então pode-se dizer também g de x. Né? Isso é, não há nenhum x tal que, se for um f, deixa de ser também, adicionalmente, um g. Ou não há x para o qual não valha a regra, se for f, então é g. Bom, aqui temos uma constatação muito parecida com a do Livro dos Médiuns, que é o texto que a gente está homenageando esse ano. Se é fenômeno inteligente, é causado por uma entidade inteligente ou um espírito, seja essa entidade invisível ou visível. Então, voltando no exemplo anterior de Batman e Bruce Wayne, estrela matutina e vespertina, Kardec e Rivail, a gente pode dizer o seguinte: esteja eu me referindo a essa pessoa visível ou invisível, esteja eu me referindo a esta pessoa encarnada ou desencarnada, existe como eu saber que se trata da mesma pessoa. Bom, Wittgenstein, por sua vez, inaugura o que ele chamou de jogos de linguagem. Também reforça, assim como Hegel, de uma forma completamente diferente, o sentido intersubjetivo ou social desses sentidos que nós tentamos dar para as coisas, mesmo quando essas coisas são a mesma. Então, quando nós falamos naturalmente em determinado contexto, ambiente, coisas que nós não diríamos em outro contexto, em outro ambiente, ou que não fariam nenhum sentido dizer sozinhos para nós mesmos, né? Eu não vou dizer certas coisas, por exemplo, quando eu falo com as crianças, eu faço uma voz diferente, né? Eu posso mudar o tema, eu posso mudar a minha forma de falar, posso mudar a estrutura até da própria linguagem, né? Mudar até as regras do português, falar de uma forma mais coloquial e tal, usar gírias em alguns grupos que eu não usaria em outro grupo, etc, etc. Ao vermos, por exemplo, uma foto de alguém sorrindo, então, nós não sabemos o significado do sorriso
sem sabermos primeiro o contexto desse sorriso. Nós sabemos, no máximo, que alguém está sorrindo. Ok, é o mesmo sorrir de ironia, de sarcasmo ou de alegria, ou por flerte, é o mesmo sorriso, mas o significado desse gesto para nós ele muda completamente conforme aquilo que estiver ali em jogo no contexto. Então, nós trocamos mensagens curtas, por exemplo, hoje nos famosos aplicativos sociais, né, com certas carinhas para ajudar a colocar um contexto que pode ser que as pessoas hoje, na inexistência das cartas mais longas, de uma cultura escrita, ou também por conta da rapidez com que se escrevem, as pessoas não percebem facilmente o contexto e elas viram e acham que você foi desrespeitoso ou que você está debochando delas, você coloca uma carinha sorridente para parecer assim, olha, é só uma piada, né? É para a gente rir junto, não estou tentando te humilhar, alguma coisa mais ou menos assim. Ou seja, você tenta pôr um rosto para justamente ajudar o seu leitor a entender qual é o contexto daquilo que você está falando. A única forma de lidar efetivamente com a questão do significado é partir da ponta oposta, portanto, ao que as palavras significariam num sentido utópico e ideal, e buscar o seu contexto, né? Ver como que elas estão tramadas no seu próprio contexto. Por exemplo, quem fala casa precisa dizer se fala de casa enquanto uma residência de uma família ou num contexto mais específico, como o Congresso é a casa do povo, a Câmara dos Vereadores é a casa do povo, ou a casa de Deus provavelmente é um templo. Então, quer dizer, nesse contexto específico, o significado de casa vai ter, ele vai ser diferente daquilo que a gente refere quando a gente diz casa da minha família, por exemplo. Não há sentido em cobrar ou esperar de alguém a compreensão de um discurso religioso se essa pessoa não tiver vivências religiosas correspondentes, vivências dos significados contidos no discurso. A pretensão de se provar a existência de Deus por meio da argumentação, por exemplo, seria um mau dimensionamento desse discurso. Né? Pessoas religiosas são pessoas que possuem certas experiências e vivências religiosas e que, com base nessas vivências e experiências, elas veem sentido em mudanças comportamentais que enfatizam ou se harmoniam com a visão de mundo compatível. Então, elas veem também sentido certas palavras que vão emocioná-las ou ter significado claro, para o ateu não tem significado nenhum. William Crookes, falando mais ou menos disso, no seu pesquisa de fenômenos do espiritualismo, né, Research in Phenomenal Spiritualism, ele vai dizer o seguinte, resumidamente, eu posso falar de astronomia, de química ou de física, ser chamado de brilhante, gênio, sábio, e no momento que eu falo sobre fenômenos mediúnicos, sobre fenômenos espirituais, eu sou chamado de velho gagá, de senil, de louco, de estúpido, de ingênuo ou de burro. Pelas mesmas pessoas. Quer dizer, as mesmas pessoas que me chamam de sábio, gênio e brilhante em relação a qualquer outro assunto, elas me chamam de estúpido, gagá ou senil quando eu falo de fenômenos espirituais. Então, a pessoa continua a mesma, o método, o procedimento de análise continua o mesmo, mas o entendimento contextual das pessoas mudou quando eu tiro a capa do químico, do físico, e ponho a capa do pesquisador espiritualista. Né? Isso é o suficiente para que, aos olhos dessas pessoas, eu me torne insano, estúpido ou senil. Humberto, estamos chegando na hora, viu? Perfeito. Não, estou finalizando já. Tranquilo. Bom, Kardec, né, para os 2 últimos slides, Kardec vai separar, então, os fenômenos espíritas em físicos e inteligentes. Os fenômenos físicos, eles são menos controversos, só que eles têm uma desvantagem. Eles são evidência boa para teses espiritualistas,
né, de que existe algo que não é só a matéria, mas não nos permitem considerar a motivação e as ideias que orientam esses fenômenos. Já os fenômenos inteligentes, Kardec vai dizer, permitem desconfiar ou considerar motivações e ideias. Bom, então, os fenômenos que expressarem mais claramente traços de um ato livre e voluntário, exprimindo intenção ou respondendo a um pensamento, esses são os fenômenos que evidenciam a sobrevivência da consciência e da personalidade após a morte do corpo. São os fenômenos propriamente espíritas, tá? Enquanto que os outros fenômenos, eles são, a bem da verdade, mais espiritualistas do que espíritas, né? Repetidos milhares de vezes em todos os países, essas ocorrências não deixavam dúvidas, afirma Kardec, sobre a natureza inteligente do fenômeno, restando, contudo, discernir se poderia ser a intenção inteligente produto consciente de um espírito ou inconsciente dos médiuns, né? A tese espírita nasce, então, quando esses mesmos fenômenos, cuja veracidade se havia certificado por descarte da fraude, de cuja inteligência se havia certificado por averiguar-se um caráter intencional e proposital naquela comunicação, apresentam também comportamento, ideia e intenções contrários aos presentes da reunião mediúnica, muitas vezes através de meios como idiomas ou técnicas que os presentes não possuíam, portanto não podem ter telepaticamente ou de alguma outra maneira psíquica transmitido. Como é que para aqui? Parou a apresentação, né? Bom, então eu agradeço e eu espero que tenha sido interessante e que essa apresentação justamente ela tenha evidenciado a dificuldade social, cultural, de nós falarmos desses fenômenos, porque o sentido daquilo que nós estamos descrevendo nem sempre será o mesmo num contexto materialista e num contexto espiritualista. Roberto, me senti como se estivesse assistindo o William James falando da psicologia no início do século XX. Tá? Espero que tenha o mesmo impacto essa sua apresentação. Tenho um abraço para você do Kardec Group, da Inglaterra, tá? E vamos lá, tem uma série de perguntas aqui. Vamos tentar ser objetivos. Então, a primeira é do Ricardo Alves da Silva, do Espírito Santo. Ele começa: tudo é uno, que foi uma citação feita por você, se equipara a nada acontece sem a vontade de Deus, ou tudo tem explicação em alguns discursos espíritas? Bom, brilhante, Ricardo, porque quando a gente diz tudo é uno, a gente não está necessariamente dizendo uma bobagem ou uma coisa que não é verdadeira. Pelo contrário, me parece que as 3 frases que você levanta, elas são frases potencialmente verdadeiras, mas que exigem contextualização. Você precisa contextualizar exatamente sobre o que você está falando, de que maneira, segundo qual aspecto as coisas são as mesmas ou estão intimamente ligadas, porque quando a gente olha para diferentes coisas no mundo, é muito óbvio que elas não são rigorosamente a mesma coisa. Uma banana é uma banana, um passarinho é um passarinho, uma nuvem é uma nuvem, né? Não são a mesma coisa. Então, do que é que você está realmente falando quando você diz que tudo é um? Da mesma maneira, outras frases genéricas como essa, elas precisam ser cuidadosamente contextualizadas, mas a crítica do Bertrand Russell aos religiosos é que as pessoas não fazem isso. Elas jogam esses chavões a esmo e a partir daí, né, da confusão mental de não especificar nada sobre o que nós estamos falando, faz-se aí algum tipo de discurso emocional apenas ou obscuro propositalmente. Ele pergunta ainda mais em cima disso, ou seja, somos coerentes quando simplificamos alguns fenômenos da sociedade com explicações espíritas incompletas ou não amadurecidas? Nossa, outra pergunta muito pertinente, mais pesada, né?
Eu concordaria com, acho que a sua intenção com essa pergunta, quer dizer, não, não somos coerentes, porque a vida, ela, evidentemente, ela é muito complexa, ela dificilmente se encaixa em fórmulas, em chavões, em frases feitas, embora isso possa ajudar o nosso pensamento a se apoiar numa determinada direção, a verdade é que nós temos que respeitar todos os fenômenos como hipercomplexos, ricos, diversificados, surpreendentes, né? Os fenômenos estão sempre nos surpreendendo, a vida está sempre nos surpreendendo. O espiritismo surgiu disso, o espiritualismo moderno surgiu disso, né? De pessoas que foram apanhadas pelos fenômenos, não estavam esperando aqueles fenômenos, não imaginavam que aqueles fenômenos iam aparecer e se manifestar da forma que se manifestaram. Então, uma coisa absolutamente fundamental na pesquisa científica sobre a realidade espiritual é que nós devemos estar tão humildes em relação à precariedade do nosso conhecimento que nós estejamos sempre muito abertos para surpresa, para novidade, para que aquilo que a gente acha seja desdito e negado. Então, é uma pergunta que a gente deve se fazer enquanto espiritualistas ou espíritas ou estudantes do espiritismo, se nós estamos abertos à contestação daquilo que a gente acredita o tempo todo, estamos preparados para novidade, para novos fatos que acrescentam ou que mudam o nosso saber sobre a realidade espiritual. Bom, vamos agora à questão do Gilmar Trivelato. Tá? Humberto, Kardec apresenta espírito como algo objetivo e que pensamento age e apresenta que pensamento age sobre a matéria. Assim, a visão espírita não seria uma superação dialética da contradição materialismo versus idealismo? Grande questão, Gilmar. Eu tentei tratar disso no meu artigo. Eu acho que vale a pena a gente voltar nessa questão, porque tradicionalmente, inclusive no meio espírita, na filosofia espírita, essa questão é discutida segundo os termos do monismo e do dualismo. Então, o dualismo seria a crença de que matéria e espírito são duas coisas completamente diferentes que não se relacionam. O monismo seria a crença de que, bom, tem que haver um fundamento comum para as duas coisas. Então, ou bem as duas coisas são a mesma coisa em degraus diferentes, em uma hierarquia, né, degrau de uma hierarquia, ou essas duas coisas elas derivam de uma terceira. O Livro dos Espíritos, de maneira muito curiosa, nos sugere que há, na verdade, três elementos universais. Né? Uma das respostas diz exatamente isso. Tem a matéria, tem o espírito e Deus, acima dessas duas, que é o Criador de tudo, a causa de todas as coisas. Bom, quando nós temos três princípios, isso já filosoficamente se torna muito complicado de justificar, que na verdade é quase como se nós estivéssemos dizendo assim, isso aqui é tudo didática, né? Não é rigorosamente assim que funciona a estrutura da realidade, mas para termos práticos você pode considerar que é assim que funciona. De um ponto de vista lógico, rigoroso, a gente tem que tender ao monismo. Né? O monismo é a opção mais logicamente consistente, que existe alguma coisa que é a origem total da realidade. Na maioria das vezes, as metafísicas bem feitas, elas simplesmente apontam para Deus e como que a realidade desdobra de Deus, falando da dualidade espírito-matéria como algo mais do detalhe da confecção do mundo, né? Mas a realidade última das coisas tem que ser suficiente para fundar as coisas. Então não pode ser nem espírito, nem matéria, tem de ser Deus. Então, nesse sentido, eu acho que o espiritismo não inova tanto. Ele está bem inserido dentro daquilo que eu chamaria de tradição idealista ou espiritualista na filosofia, que é inclusive uma tradição muito grande, muito forte, muito longa. Bom, vamos para o Adair agora. Poderíamos afirmar que Allan Kardec é o pensador francês mais lido no Brasil? Se isso é verdadeiro, por que não temos esse facilitador para que pesquisas sobre o
pensamento desse autor ocorra com mais atenção pela academia. E botou academia entre aspas. Grande questão, daí. A gente poderia acrescentar uma provocação talvez um pouco mais incômoda, né, que é a seguinte: se é o pensador francês mais lido no Brasil, por que é que seus próprios leitores não o abordam como um pensador, e sim como talvez um fundador de religião, né? Eu acho que essas duas respostas, elas apontam na mesma direção. Por que não é lido na academia, ou não é valorizado na academia? Que há uma percepção pública, cultural, no Brasil particularmente, em outros lugares também, de que não se trata de um tema científico nem filosófico, mas que se trata apenas de uma religião. Tanto que a maioria dos trabalhos em espiritismo, creio eu, se eu não estou desatualizado, continuam abordando o espiritismo do ponto de vista do estudo das religiões, né? Então, existe o campo espiritismo, né? O objeto espiritismo, que é algo que as pessoas observam no mundo, no dia a dia da sociedade brasileira. Esse objeto ele pode ser estudado pela ciência da religião, pelo estudo da religião, pela história, pela sociologia. Agora, falar de um pensamento espírita, de uma filosofia espírita, exigiria, no começo, né, aquilo que eu falei, que o contexto em que a palavra espiritismo é dada fosse o contexto filosófico e não o contexto religioso. Como geralmente a rede de associações que as pessoas fazem são associações religiosas, da prática religiosa, da vivência normal de centro espírita, da divulgação do espiritismo, mais ou menos como uma pregação religiosa, um sermão religioso. Então, toda a rede de associações grita: isso é uma religião, isso não é uma filosofia, não precisa ser analisado enquanto filosofia. Ricardo Terini, Humberto, a reação antagônica por gênero de assunto, como menciona Crookes, não reflete uma postura ideológica e, portanto, um preconceito? Exatamente, Ricardo, mas assim, é isso que o meu trabalho tenta mostrar. Seres humanos, eles não agem rigorosamente de maneira racional. Eles agem a partir dessa teia de significações que são culturais e às quais não pertence a exatidão lógica. Pelo contrário, a nossa teia de significados depende das experiências que nós temos, da nossa visão de mundo, o que é que nossos pais nos transmitiram enquanto valores, o que é que faz sentido para nós, o que é que nos alegra ou deprime, e, em última análise, também os nossos preconceitos, os nossos conceitos sobre as coisas. Se nós apresentarmos os fenômenos espirituais para pessoas cuja rede de conceitos já considera aquilo ridículo, vai ser muito difícil ou muito improvável que esses fenômenos eles pareçam persuasivos ou interessantes. Então, é preciso também trabalhar no nível cultural. Nós precisamos, junto com a pregação para pessoas que já são espíritas, né? Para essas você pode pregar como se estivesse dando um sermão. Mas para pessoas que não são espíritas, você precisa de uma outra abordagem. Não basta dizer, é assim, né? Existe um espírito. Você precisa convencer essas pessoas racionalmente de que elas têm algum tipo de preconceito, algum conceito errado. Isso é trabalho cultural de longo prazo, precisa ser feito com muito cuidado, exige muito investimento, muito preparo, muito cuidado metodológico. Nós já estamos chegando nos finalmente, Humberto, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Então, eu vou saltar esse comentário do Ricardo Terini, tá? Que o meu amigo controlador da mesa colocou, e vamos passar lá para frente. A Eliana Ferreira Haddad, ela faz uma pergunta que eu acho uma boa pergunta para a gente encerrar, além dos muitos agradecimentos que você está recebendo, tá, pelo seu trabalho. A Eliana pergunta assim: é possível compreender o espiritismo sem filosofia?
Olha, Eliana, grande pergunta também, né? Hoje nós tivemos assim perguntas que elevaram muito a qualidade da minha exposição, porque as perguntas me permitiram aclarar e melhorar, né, a minha compreensão até do tema. Eu diria que é impossível compreender o Espiritismo sem filosofia, fundamentalmente porque o Espiritismo é um tipo de filosofia, ou pelo menos é parcialmente uma filosofia, parcialmente filosófica. Eu diria que o percentual, né, de filosofia no Espiritismo, para usar uma metáfora, claro, né, não tem como a gente quantificar isso, mas é um percentual maior do que o percentual de religião ou de religiosidade ou ciência dentro do Espiritismo. Eu diria que essencialmente é uma proposta filosófica. Agora, com a pesquisa dos documentos de Kardec, nós temos um documento de Kardec se auto-apresentando como filósofo, né, como escritor de livros de filosofia. Eu gostei muito de encontrar esse documento, né, porque é encontrar o próprio Kardec se apresentando não como um escritor de livros de religião, não como um revelador, não como o criador do Espiritismo, mas como escritor de livros de filosofia. Quer dizer, ele se auto-apresentando como alguém que faz interpretação filosófica, né, ou análise filosófica dos comunicados mediúnicos. Isso é muito interessante, né? Ajuda a gente a situar melhor a nossa compreensão do Espiritismo e como o próprio Kardec entendia o Espiritismo. Uma outra pesquisa muito relevante de se fazer. O que Kardec entendia por Espiritismo, o que Kardec achava que era o Espiritismo, até que ponto isso ainda é o que nós achamos que é o Espiritismo, como deve ser feito, qual é o seu método, né? De que maneira ele se desenvolve ou se desdobra. Mas, junto com essa questão do terreno, né, muito importante, né, nós podemos até considerar Kardec um codificador, um revelador, o que nós quisermos, né, uma referência moral, e ele é um pouco tudo isso, com certeza. Mas se nós suprimimos o aspecto filosófico, nós deixamos de considerar Kardec um pensador com méritos próprios, nós, de alguma maneira, não apenas apagamos o caráter filosófico do Espiritismo, transformando ele numa catequese ou numa dogmática, numa doutrina no mau sentido da palavra, né? Uma doutrina dogmática, como outra qualquer, como outra religião qualquer, mas nós também retiramos do Espiritismo a base para aquilo que Kardec entendia ser o tipo de fé espírita, o tipo de religiosidade ou espiritualidade espírita, que é uma religiosidade, uma fé, uma espiritualidade baseadas em fatos e em argumentos racionais. Né? Aqui tem a força persuasiva que leva o sujeito a ter convicção no espiritismo, na justiça de Deus, na vitória do bem sobre o mal, na evolução, etc, etc, etc. Ela é a força dos fatos e a força dos argumentos filosóficos racionais. Não é a força de uma fé que se tem porque se tem, né? O que o sujeito tem simplesmente porque essa fé foi comunicada a ele, porque foi avisado que há alguma coisa, né? Inclusive, Kardec reiteradamente, de certa maneira, diminui e ridiculariza essa fé como uma fé que não faz mais jus à era científica, à era moderna. Ok. Estamos encerrando a nossa parte e obrigado, Humberto, por ter submetido o trabalho, vindo discutir conosco. Tá? Eu que agradeço, gente.